E aí, Invictus! Tudo bom com você aí do outro lado? Tudo bom, pessoal? Mais um vídeo aqui, olha só. A gente não para nunca, é vídeo atrás do outro. Todo dia praticamente, né? Às vezes um atrás do outro, às vezes um dia sim, um dia não. O que importa é que a gente continua elaborando material para esse site incrível que é o YouTube. E a culpa é de quem? A culpa é de quem? É deles que estão pedindo. Exatamente, é sua. E já tem gente até sugerindo pauta. Exatamente, a pauta muito boa sugeriram aí. Inclusive agora é o tema do nosso vídeo. Foi uma pauta sugerida por vocês. E mas até a gente tem que dizer o nome da pessoa, né? Porque ela foi a que deu a ideia principal desse vídeo de hoje. Isso. E mandar um abraço pra ele, a pessoa que é o Hugo. Hugo Souza, né? O Hugo comentou, a gente sempre pede pra você aí do outro lado sugerir pauta, porque a gente gostando e você também sugerindo, com certeza vai ter vídeo novo com a pauta do inscrito no nosso canal. Então, um grande abraço a você, Hugo. E o vídeo de hoje é sobre eles. Sobre jogadores que poderiam estar jogando na seleção brasileira hoje, os naturalizados, não é isso? Mas escolheram outras bandeiras para defender. Por diversos motivos. Uns porque não eram chamados injustamente, outros porque realmente não queriam jogar na seleção brasileira. E se for citar todos eles do mundo todo, ele tá milhões de jogadores, né? Vai ter gente do Timor-Leste, vai ter gente da Grécia, da Croácia, que não falta brasileiro espalhado por países afora. Então a gente peneirou e selecionou 5 jogadores que, na nossa visão, jogam um futebol legal, estão em alto nível há um bom tempo. Uns mais que o outro. Mas então vamos começar logo com essa lista? Vamos começar pela lista, mas antes disso, dá aquele velho like, né? O velho like, se inscreva, compartilha, se inscreve, faz a festa com a gente porque a gente tá crescendo. Mas a gente não tá crescendo por causa dele ou por minha causa, não. A gente tá crescendo por sua causa. Isso. Então, continua com a gente e vamos parar logo de enrolá-los. Vamos parar de enrolar e bora começar pela zaga. Pela zaga. Quem é que... Tô tentando lembrar o nome dele, que é bem complicado. É o Kepler. Vocês conhecem? Vocês conhecem Kepler? Nunca ouviram falar nele? Tem certeza? 33 anos. Isso. 1,87 m. Jogador do Real Madrid. Jogador do Real Madrid agora. Tem um Kepler no Real Madrid? Exatamente, e aí? É o Pepe, meus amigos. Exato, luso brasileiro. Luso brasileiro que nunca chegou a jogar pela seleção brasileira. Algum deles que a gente vai citar jogou pela seleção brasileira. O Pepe não. O Pepe jogou sempre por Portugal, desde 2007 na seleção portuguesa. Juntamente com o Real Madrid, está desde 2007 no Real Madrid. Isso. Começou lá no Marítimo de Portugal, profissionalmente falando. E depois foi pro Porto. Isso, aqui no Brasil ele chegou a jogar no Corinthians Alagoano. Isso, mais na juventude, na base dele. Um zagueiro legal. No ano passado ganhou tudo pela seleção e pelo clube, né? Assim como o Cristiano Ronaldo, né? Então, ou seja, é o parceiro. É o parceiro. De acordo com o menino Cristiano Ronaldo, do tambor. De acordo com o Cristiano Ronaldo, ele é um grande amigo dele, né? São bem amigos eles dois. Espero que nunca briguem, porque o Pepe é um pouquinho esquentado. Então, uma carreira legal, uma carreira com 3 clubes. Eu respeito jogadores que têm uma carreira com clubes... restrita, né? Restrita, com 3, 4 clubes no máximo. Até admiro muito mais quem tem só um clube na carreira, como o Tottenham, mas não vem ao caso também. Agora, então o Pepe é o nosso zagueiro da lista. Formaria uma boa dupla de zaga na seleção brasileira? Formaria. Eu acho que dessa lista dos 5 que nós escolhemos, ele é, sem dúvida, um que teria vaga na seleção, sim. Porque, como a gente já falou em outros vídeos aqui, na seleção costuma ignorar alguns zagueiros, né, e tal. E eu acho que ele, sim, seria convocado, porque ele vem jogando a um bom nível há um bom tempo, né? Repetindo a palavra aí. Porque não tem nem o que falar dele, né? Foi campeão de tudo ano passado, né? É titular absoluto na imprensa europeia como um dos melhores zagueiros, ganha muitos prêmios. Detalhe, né, Alberto, é que eu não considero o Pepe um dos grandes zagueiros do futebol mundial. Pois é. Aquela lista com 5 seletos nomes, eu não coloco o Pepe, mas indiscutivelmente é um zagueiro muito bom. É um zagueiro que qualquer clube da Europa gostaria de contar. Isso. Qualquer clube mesmo. Eu digo que o Pepe é aquele jogador que não é fundamental, mas é um jogador essencial. Isso. Eu convocaria ele se eu fosse técnico da seleção brasileira e caso ele fosse jogador brasileiro. Então, pra mim, ele formaria assim uma dupla de zaga com, sei lá, qualquer um deles. Thiago Silva. Não, Thiago Silva. Não, qualquer um deles não. É Thiago Silva. Seria Pepe e Thiago Silva. Já chegou a imaginar, eu acho. Já pensou, já imaginou o fato de ter uma dupla de zaga com Thiago Silva e Pepe? Ia ser uma zaga bem paredão mesmo ali atrás. O brasileiro ia gostar de queimar essa dupla. ia adorar queimar aqueles jogadores, mas enfim. Aí saindo da zaga. Saindo da zaga, vamos pro meio campo, né? Meio campo temos 2 jogadores. O primeiro deles é o Thiago Mota. E Thiago Mota, veja só. Ele não é um jogador de alto nível mundial. Exato. Mas é um jogador brasileiro naturalizado. Convocado por uma seleção grande.
convocado para uma seleção grande. Titular de uma seleção grande, por sinal. E titular também, titular nem tanto mais, né, do PSG. Ficou Thiago difícil Motta. lá. Nasceu aonde o Thiago Motta aqui no Brasil? Lá em São Paulo. Nasceu em São Paulo. Foi o Juventus. Juventus revelou. O Juventus é o time daqui do Moca. Brasil. Exatamente. Pelo menos é o que a gente procurou saber. Pois é. Porque assim, quem lembra do Thiago Motta aqui no Brasil? Quem lembra? Ninguém lembra. Por que será? Porque ele não jogou no Brasil também. Isso, o Juventus foi o time da juventude dele, não é isso? Isso, da Juventude. Foi pro Barcelona, né? Atlético de Madrid. Tem gente até que nem lembra que ele jogou no Barcelona, né? Eu acho. Porque mesmo que ele tenha jogado muito jogo lá, ele passou de 100 jogos lá pelo Barcelona, porque foram 86 pelo time principal e mais alguns jogos pelo time B do Barcelona. Pra mim foi um bom tempo no Barcelona lá e... Depois foi pro Atlético. Foi pro Atlético de Madrid, passou um ano só no Atlético, numa temporada apenas. E eu acho que depois disso foi já pra Itália, né? Isso, Genoa. Foi pro Genoa, depois pra Inter de Milão. Aquele bom time da Inter. E um fato curioso é que ele jogou muito mais tempo na Espanha que na Itália. Do que na Itália. E mais tempo que na França também, não é isso? Isso, já chegou a 5 anos na França. Exatamente. Na Itália ele passou... 2008, chegou por lá, isso. Foi até 2012 e conseguiu a dupla nacionalidade. Então tá aí o nosso Thiago Motta. É bom também lembrar que ele tem um bom passe, né? Um bom passe, lança muito bem, agora... coloca os jogadores na cara do gol, porque assim, a gente tá salientando jogadores de alto nível e também que são convocados por grandes seleções. Seleção italiana vai fornecer 2 jogadores para essa lista da gente. O primeiro é o Thiago Motta e características de passe, de lançamento são as fundamentais no estilo de jogo do Thiago Motta. Ele é tipo um Pirlo sem grife, né? Aquele cara que tem um bom passe, ele é devagar no meio campo ali, mas não tem, claro, a qualidade toda do Pirlo, porque ele é um jogador nível mundial mesmo. O Thiago Motta é mais pra... Aí é meio questionável se ele seria realmente convocado para Eu ia falar isso, Alberto, porque tem jogador legal nessa função. E jogador que no futebol brasileiro, a característica do Motta não se encaixaria muito. Aquele jogador mais lento não ganha muitas oportunidades na seleção brasileira. Você vê também os volantes que o Brasil tem. Casemiro, volantes como Ramires recentemente, Fernandinho, Luiz Gustavo. São jogadores que são fixos e móveis. Eles sabem fazer essa dupla função, diferente do Thiago Motta. O Thiago Motta é muito mais a cara da Itália mesmo, e eu acho que ele fez bem ter ele pra seleção italiana, não é isso? Continuando ainda no meio campo, né, o que é que tem lá pelo meio campo ainda? Outro Thiago. O xará dele, o Thiago Alcântara, que não é brasileiro, ele é italiano. Mas o Thiago não joga pela seleção? Joga pela seleção. É o Thiago que joga no Brasil, que tem um irmão espanhol. Ou é ele que é o espanhol e tem um irmão brasileiro que confunde todo mundo? É ele que ele é italiano com um irmão brasileiro. Eu não tô entendendo mais nada. Ok, vamos explicar pra você não ficar perdidão. Exatamente. Thiago nasceu na Itália, tem nacionalidade espanhola, porque ele é da base do Barcelona, e filho de brasileiros, ou seja, ele tem 3 nacionalidades. Ao contrário do Rafinha, que é o irmão dele, que nasceu aqui no Brasil mesmo, e tem nacionalidade espanhola porque viveu um bom tempo na Espanha também. E joga no Brasil. Exatamente. Pronto, então esse é o Thiago. O Thiago, pra mim... Só jogou em time grande. Né? Começou no Barcelona, é o que dá a nacionalidade espanhola dele, é o tempo que ele passou pelo Barcelona, e hoje ele está no Bayern de Munique por causa da forte ligação dele com o Pep Guardiola. Pepito. E não foi pra Inglaterra, não sei porquê, né? Porque também queria o Pepe com... Queria lá. O Thiago, aí é um jogador totalmente diferente do Motta. Isso. Ele joga também como volante e é muito mais solto, muito mais liberal. Gostaria de ver o Thiago na seleção brasileira. Thiago talvez desse certo sim na seleção brasileira. Porque ele tem a característica do passe também, assim como o Motta, né? Sem que ele é muito mais móvel. Agora, dando também o crédito ao Motta, o passe do Motta é muito melhor que o do Thiago. Isso. E o Thiago... É aquela situação, o Motta tem uma característica muito boa. E o Thiago tem características boas, que torna ele melhor que o Motta, pelo menos na minha visão. Não sei se tu concorda também, porque... Atualmente também no mundo todo, o Thiago tem um nível bem mais mundial do que o Thiago Motta, por exemplo, né? Tanto que o Thiago está hoje num Bayern, jogou pelo Barcelona, né? Titular. Exatamente. E o Motta, ele nem está sendo mais titular do PSG, né? Joga de vez em quando e tal, mas... Ele não é mais titular, que no PSG é Verratti e Matuidi no meio campo, né? Então fica mais difícil pro Thiago Motta. É bem complicado pro velhinho brasileiro, que tem 34 anos. 34 anos ele. O Motta e o Thiago é bem mais jovem que o Thiago Motta. Exatamente. Então são esses 3 jogadores até agora, o Pepe, o Thiago e o Thiago. E o Thiago. Exatamente. Aí a gente vai lá pro ataque. Pro ataque temos 2 jogadores. Situações parecidas com a do meio. Situações parecidas com a do meio. Um foi pra Azurra e o outro foi pra Fúria. Exatamente. Começar pela Azzurra. Começa pelo mais fraco mesmo. Pelo mais fraquinho, que é o Éder.
Quem me conhece sabe que eu gosto muito da seleção italiana há muito tempo. Fã do Éder. E eu acompanho muitos jogadores da Itália e eu não sou um fã do Éder. De jeito nenhum. Jogador do Tigre. Jogador do Tigre, que é o Criciúma. Criciúma, revelado aqui no Criciúma. Cittadini. Ele tem uma descendência italiana aí, mas não tem nada a ver com a nacionalidade dele. Ele escolheu porque passou um bom tempo na Itália. A gente foi dar uma olhada também no currículo do Éder. É cada time que eu não sei nem falar o nome. Da Série C, da Série B da Itália. Exatamente. Ele é um time bem mais, sabe, escondido lá pela Itália. E até ser achado pela Inter de Milão. Pela Inter de Milão. Antes da Inter ele tinha passado pelo Sampdoria ainda, não é isso? Então, é um time meia boca, mais ou menos. Foi lá que ele começou a ser convocado pela seleção italiana, ainda no Sampdoria. Aí o Inter comprou graças às convocações de Éder. Porém, sabe, no Inter ele não veio mostrando um bom futebol dele, né? Concorre a vaga com o Icardi também, fica muito complicado pra ele lá. Então, pra mim eu acho que ele não seria convocado pra seleção brasileira atualmente. Porque, sabe, eu não acho ele um nível realmente grande assim, né? Ele vem sendo um pouco convocado até para a própria seleção italiana, né? Porque a Itália está em uma crise tão grande de atacantes que até um jogador que não seria convocado para a seleção brasileira é convocado lá. O Éder é aquele jogador esforçado, é aquele jogador que tem uma velocidadezinha, sabe dar as arrancadas, joga pela beira do campo, mas assim, é só. É só isso mesmo. Não tenho o que falar do Éder em relação a uma grande qualidade. A gente está citando porque ele vem sendo convocado por uma seleção forte. O Éder é aquele jogador lá que não é fundamental. O ataque da Itália, como eu acabei de falar, está em crise. E tem o Zazá também. Tem o Balotelli que não se afirma mais no futebol. Tem o Belotti que é a grande promessa deles, mas tá muito ruim mesmo o ataque da Itália. Aí vem convocando Éder, nem tanto, porque um amistoso sim ele convoca, outro amistoso não, sabe? Uma eliminatória sim, eliminatória não. Aí Éder tá muito inconstante na vida dele, na seleção, tanto no clube, né? Então tá complicado pra ele mesmo. Não é o caso do nosso outro citado agora. Para fechar a lista, para mim o melhor jogador desses 5 que citamos. Exatamente, o que teria vaga com certeza, talvez até como titular da seleção brasileira. Não, sem dúvida. Não sei se ele desbancaria hoje Gabriel Jesus. Exato, porque ele é um atacante e a seleção brasileira está carente de atacante, né? Há um bom tempo. É o espanhol. Do hispano-brasileiro Diego Costa, jogador titular do Chelsea. Esquentadinho também. Olha aí. Uma seleção com ele e Pepe, hein? Ia ser algo complicado. Ele ia brigar com eles dele mesmo, com ninguém brigar com ele lá. Ele teria uma convocação de um Felipe Melo da vida. Abraço, Filipão. Não corneta a gente lá no teu Twitter. Esse aqui é muito abraço, tu dá pra todo mundo. Continuando o vídeo. Enfim, ele é o titular do Chelsea. Ele é o artilheiro do campeonato inglês atualmente, né? Até o momento desse vídeo, ele é o artilheiro do campeonato. E aí? É isso. Vamos falar dele. Ele seria titular da seleção brasileira, sim. Foi revelado basicamente para o mundo no Atlético de Madrid. No Atlético de Madrid, revelado naquela campanha. Boa fase, incrível. Campeão espanhol, não foi? Isso. Aí vice-campeão de uma Champions. Exatamente. Simeone chegou lá, modificou também o estilo de jogo do Costa. E foi isso que fez ele ser convocado também pela seleção brasileira. E começou no Braga ele, né? Começou no Braga, lá em Portugal, né? E de lá foi já para o Atlético de Madrid, mas ele teve a primeira passagem, foi muito emprestado, depois foi vendido, depois ele voltou para o Atlético de Madrid, sabe? Foi um vai e vem da peste. E chegou nessa campanha do título lá e ganhou destaque, né? Foi pro Chelsea. Já, como vocês podem ver, ele já não é tão jovem assim, né? Também, depois desses empréstimos, vendas, não sei o quê. 29 anos ele tem, 29 por aí. Então, sabe, já não é mais essa revelação toda, mas pra mim teria vaga na seleção brasileira, sim. Com certeza. O jogador, quando tem 29 anos, tem ainda mais 4 a 5 anos de um bom rendimento. Isso. Então, cairia bem na seleção brasileira desde 2014. Desde a época Praquejou, fama mesmo. Podia ter sido um Diego Costa. E olha que ele chegou a jogar pela seleção brasileira, né? Ele jogou um amistoso apenas. Ele foi convocado para aquela dupla de amistosos, né? Sempre você convoca para 2 amistosos. Aí ele jogou apenas. E foi aquela situação. O que irritou o Diego Costa foi que convocaram ele na época para ele não poder ser mais depois convocado para uma seleção da Espanha. Isso. Então isso irritou o Diego Costa, que depois passou um tempo sem ser convocado e decidiu virar espanhol. Então, a gente não critica esse tipo de jogador, porque é uma máfia, às vezes, na escolha de convocações para a seleção brasileira, e o Diego teria que ver o melhor para ele. O melhor para ele foi para a Espanha, continuar por lá, mas é um jogador que faz falta na seleção brasileira, tem qualidade, é bom. Essa confusão toda, inclusive, levou a ele ser vaiado aqui, quando jogou pela Copa do Mundo aqui. Isso, né? Lá em Salvador, naquele Espanha e Holanda. Isso. Sempre que ele tocava na bola era vaiado e tal.
Ele não tem culpa nenhuma, né? Se o Brasil convocou e depois desconvocou o cara pro resto da vida, nunca mais convocava ele. E depois que ele começou a crescer, foi pro Chelsea e ninguém mais ligava pra ele, ele teve que escolher um nosso pra vida dele, né? Ele tinha que jogar por alguma seleção. E pronto, escolheu a Espanha, né? Infelizmente perdemos um atacante aí. Bom atacante hoje. Enfim, essa foi a nossa seleção, né? Seleção, né? Não, nossos 5 jogadores. 5 jogadores que são brasileiros, mas que se naturalizaram por outro país. Então estão aí. Recapitulando essa lista, o Pepe, né, zagueiro, o Thiago Mota, volante, o outro volante que joga um pouco mais avançado, o Thiago, e a dupla de ataque. Éder e Diego Costa. Esses são os jogadores que escolhemos. Se você lembra de mais algum aí que realmente mereça destaque, mas eu acho que nem tem mais, né, esses jogadores. Tem o Mário Fernandes, que tá ali naquele processo de naturalização, o goleiro russo Guilherme, tem também o Rafinha, que quer virar alemão. Parece que Bruno Pérez também quer virar italiano. Bruno Pérez, o italiano, são esses jogadores. Se você lembrar de mais algum, manda mensagem pra gente, faz igual ao Hugo. Faz igual o Hugo aí, ó. Que deu a ideia pra gente. A gente tava faltando uma pauta aqui na nossa cabeça, que ele falou e nós gravamos um vídeo sobre isso. Exato, então seja o próximo Hugo, mande mais pautas pra gente que a gente vai ler, vai pensar com carinho e quem sabe vira mais um vídeo do FC Invictus. Deu por hoje? Deu por hoje. Então você aí do outro lado já sabe, compartilha, se inscreve, curte, chama mamãe, papai, irmão, tia. Se você não tem irmão, não tem problema, chama namorada, namorado, todo mundo, pra dar o velho like e a velha visualizada aqui no UFC Invictus, beleza? Beleza? Tchau, galera! Falou!